Olá, estamos começando mais um programa Odontologia para Todos e hoje conversaremos com o cirurgião dentista e médico anestesista Paulo Sérgio Pinheiro Guimarães. Paulo, seja bem-vindo, obrigado pela entrevista, pelo seu tempo. Obrigado pelo tempo de vocês, né? Para a gente é uma satisfação estar aqui, podendo dividir um pouquinho da nossa experiência, né? Bater um papo, tenho certeza que o pessoal vai gostar. Quem é o Paulo? Brasiliense? Na verdade não, Ricardo, eu sou amazonense, né? Eu venho de família militar, meu pai na ocasião estava solteiro, foi transferido para Rondônia, conheceu minha mãe em Rondônia, Porto Velho, Rondônia, depois foi transferido para Belém do Pará, onde meu irmão nasceu, que você conhece, Sim. Que é o Carlos Henrique, ortodontista, está aqui em Brasília, e depois foi transferido para Manaus, então eu nasci em Manaus, no Hospital de Guarnição de Manaus. Nasci em Manaus, mas fiquei 5, 6 anos e logo em seguida meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro, então eu praticamente cresci no Rio de Janeiro. Cresci no Rio, né, optei por fazer odontologia no Rio e aí o destino me trouxe para Brasília, na verdade, o destino e meu irmão também. Meu irmão acabou me influenciando para vir para Brasília também, mas eu já estou há 16 anos aqui, né, 17 anos em Brasília. É o mesmo tempo que eu estou. Desde 2004. É isso aí, desde 2004. E aí você fez medicina aqui ou fez no Rio também? Não, eu fiz medicina aqui na então Faciplac, que agora é Uniceplac, né? E odontologia fiz na Gama Filho, né? Lá no Rio de Janeiro. Fiz odonto primeiro e depois fiz medicina, depois de 7 anos de formado em odontologia. Você foi oficial médico da ONU na missão das Nações Unidas no Haiti. Me fala um pouquinho como foi sua experiência no terremoto em 2010. Em 2010 eu tive a oportunidade de ir como médico voluntário, né, da Organização das Nações Unidas para ser médico da Companhia de Engenharia, né? A Companhia de Engenharia ela tem a função de dar suporte de infraestrutura para as outras tropas da ONU, né? E também para os cidadãos haitianos. Então faz poço artesiano, lança pontes, constrói creches, faz programas de asfaltamento de vias. É uma missão disso, né? Reconstrução do país. Exatamente. Né? Não tinha tido terremoto ainda, né? Eu fui antes do terremoto, né? E faltando uma semana para eu voltar para o Brasil, teve o terremoto. E aí eu continuei, fiquei mais 3 semanas, né? Então eu estava no dia do terremoto e por questões óbvias, né, de fechamento de aeroporto e também a tragédia que se instalou na cidade, a gente acabou ficando mais um pouquinho. É algo muito difícil para nós, né, brasileiros, que não estamos acostumados com isso, imaginar como que foi essa experiência. Eu assim, Ricardo, o que aconteceu? Eu sempre me dediquei à medicina de emergência, de urgência, medicina de catástrofe. Sim. Já tinha feito cursos, congressos na área de acidentes com múltiplas vítimas. Estive na República Tcheca, estive na Holanda, na França, sempre me dedicando a esse segmento de medicina de emergência, de desastre e catástrofe. Então, assim, ajudei a fundar e fui um dos fundadores do Grupo de Resgate e Emergência no Rio de Janeiro, que era um grupo voluntário que fazia socorro a vítimas de acidentes e violência urbana. Então, nós tínhamos carros particulares que a gente preparava com equipamentos e tudo, e tínhamos rádios conectados à frequência da Polícia Militar. Quando tinha um chamado, a gente ia para o local e prestava o primeiro atendimento. Isso antes de ter SAMU, isso foi no início da década de 90, né? Tanto é que eu já fazia essa parte de primeiros socorros antes de optar por fazer odontologia, né? Então a coisa foi se misturando assim um pouco, né? Porque eu fui fazer um curso de primeiros socorros por conta de um acidente de um amigo, né, que ficou paraplégico. Então ele foi mal socorrido e eu me interessei. Eu falei, eu preciso aprender essa questão dos primeiros socorros. Eu fui me dedicar a esse segmento. Nesse meio tempo eu fiz um curso de instrumentação cirúrgica. Tinha 17 anos, né? E eu não tinha ainda optado
por odontologia ou medicina, não tinha feito essa escolha ainda. Okay. E aí fui fazer esse curso de instrumentação cirúrgica e no período do estágio, que você acompanha as cirurgias e tudo, a primeira cirurgia que eu entrei, adivinha qual foi? Ortognática. Foi uma cirurgia, um trauma bucomaxilofacial grave, no Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. Quem está nos vendo conhece o Hospital Souza Aguiar, um grande centro de trauma, né, no Rio de Janeiro, e pega muito trauma grave. Né? Então foi a primeira cirurgia que eu entrei, foi um trauma grave, foi uma cirurgia de 8 horas. Eu falei, isso aqui é muito legal, é o que eu quero fazer. E aí comecei a despertar para a odontologia. Eu fui pesquisar, né? Falei, o rumo é esse aqui. Tem que ser dentista para fazer cirurgia bucomaxilofacial. Então, foi o meu divisor de águas ali. Então, você pensava em fazer bucomaxilo? Exato. A minha ideia era fazer bucomaxilo. Só que aí a coisa, você conhece, meu irmão é ortodontista, acabou me influenciando também. Ao longo do curso de odontologia surgiu em 95 a lei do cinto de segurança obrigatório. Sim. E foi um divisor de águas do ponto de vista de prevenção de trauma maxilofacial grave. Então muitos traumas importantes que aconteciam deixaram de acontecer graças à obrigatoriedade do cinto de segurança. Né? Foi uma medida importantíssima. Né? Quem usa o cinto de segurança, sempre. Né? Então assim, e aí acabei então, acabei optando por fazer ortodontia. Né? Aí fiz um curso de aperfeiçoamento em ortodontia, né? Aí trabalhava junto com meu irmão, ajudando ele e tudo, mas sempre gostei da parte cirúrgica. Fiz um curso de aperfeiçoamento também na área de cirurgia oral, e aí comecei a me dedicar a esse segmento. E chegou um momento que, como eu estava muito envolvido com a parte de primeiros socorros, resgate e tudo, a gente estava montando o curso, eu comecei a dar algumas palestras, dar aulas para inclusive estudantes de medicina, e eu como dentista, e a coisa foi, eu comecei a se sentir atraído. Exato, né? Eu precisava aprender mais, precisava estudar mais, né? Então fui fazer medicina, e aí o meu irmão estava aqui em Brasília, tinha começado na época a FASPLAC, que era a Faculdade de Medicina, e aí eu vim para cá para fazer medicina aqui. E aí eu fui ficando, né? Aí você vai constituindo família e tudo. Isso te levou a um momento histórico, né? Que um terremoto no Haiti para você deve ter sido um divisor de águas também na sua carreira. Sem dúvida alguma, né? Muitos colegas queriam estar lá de qualquer... E eu fui contemplado. Para mim foi um privilégio, foi uma satisfação, uma experiência única do ponto de vista profissional e até pessoal, viu, Ricardo? Porque eu vi muita coisa, cara. A gente viu muita coisa e a gente começa a repensar alguns valores, né? Às vezes a gente dá importância a umas coisas tão fúteis, né? E você fala assim, poxa, tem muito mais coisa importante na nossa vida, né? E aí ficamos então 3 semanas. E aí depois retornei para o Brasil e fui para o Hospital das Forças Armadas fazer anestesia, onde eu estou até hoje. Né? Como tem funcionado na prática a disciplina de emergências médicas em odontologia nos cursos de pós-graduação? Como que você tem visto isso, né, desde a implementação da obrigatoriedade pelo CFO? O CFO implementou a obrigatoriedade da disciplina em 2001 e eu fui um dos estimuladores, né? A gente ficou brigando por isso. Eu falei, olha, o cirurgião dentista precisa ter esse tipo de conhecimento, né? Porque era uma lacuna na graduação, né? E na especialização nem se fala, então isso não era abordado. Então o cirurgião dentista acaba tendo que buscar em algumas disciplinas abordavam o tema. Então depois de 2001, com a obrigatoriedade da disciplina nos cursos de especialização, a coisa começou a andar. Então os cursos começaram a se... Mas não ficou uma coisa... Isso é efetivo mesmo? Assim, tem muito curso de especialização que oferta disciplina, mas, por exemplo, a parte prática, porque o curso de suporte básico de vida, a parte de emergências, né, e a pior coisa que pode acontecer num consultório odontológico é uma parada cardíaca. Né? Então, o cirurgião dentista precisa estar preparado para intervir numa situação como essa. Na verdade, todo cidadão precisa ter treinamento em primeiros socorros e saber atender um engasgo,
uma pessoa que se engasga. Não é o cirurgião dentista, não é o fisioterapeuta. Você sabia que isso tem uma lei em Brasília? Tem a lei Lucas, né? Na verdade é uma lei federal. Uma lei federal, mas em Brasília existe uma lei e que é necessário em todos os locais de alimentação ter uma forma sobre a manobra de como executá-la. Mas você não vê em um restaurante. A manobra de Heimlich, né, que já salvou milhões de pessoas no mundo todo, né? Mas assim, infelizmente, assim, ter a lei não quer dizer que a coisa vai acontecer, né? Então isso aí é muito frequente. Então, todas as escolas têm que ter curso, tem que ofertar cursos de primeiros socorros para os seus funcionários, sejam eles os funcionários, os professores, o pessoal de serviços gerais, administrativos, todo mundo tem que saber técnicas de primeiros socorros. É dever do cirurgião dentista ter treinamento em primeiros socorros. O paciente passa mal na cadeira odontológica, é dever, é responsabilidade civil e legal do cirurgião dentista prestar primeiros socorros. Você entende isso como uma lacuna na formação de uma graduação, por exemplo? Algumas disciplinas, alguns cursos de graduação, eu acho que praticamente a maioria hoje já tem essa disciplina de emergências médicas, de primeiros socorros, para odontologia. Uma coisa já vem acontecendo, mas é aquela história, né? Hoje você entra num carro e você automaticamente coloca o cinto de segurança. Mas isso é uma legislação que vem de quase 30 anos. Então, os nossos filhos sabem que precisam usar cadeirinha, né? Então, é demorado. A coisa não é tão rápida assim, né? Então, assim, os cursos de especialização têm implementado, têm procurado, a gente tem participado, a gente contribui com muitos cursos de especialização nessa disciplina de emergências médicas, de primeiros socorros. Então, a gente leva toda a infraestrutura de manequins, de bonecos, de ressuscitadores manuais, uso de desfibrilador, né, para que eles possam efetivamente praticar. Mas são habilidades que se deterioram muito rapidamente, né? Então, se a gente fala assim, eu, por exemplo, eu sou formado em odontologia, mas eu acho que eu não sei mais tratar um canal, porque tem 20 anos que eu não faço isso. Então, é questão de habilidade, né? Muita gente me pergunta, né, quando a gente fala a parte de acesso venoso, de puncionar uma veia, botar um soro, nossa, mas é muito difícil, os cirurgiões dentistas acham que é muito difícil. Eu falo, cara, você sabe anestesiar o nervo alveolar inferior, e é muito difícil fazer isso. Puncionar uma veia é muito mais fácil do que fazer uma anestesia troncular. Porém, o cirurgião dentista não pratica isso todo dia. Só que a anestesia troncular ele faz todo dia, então ele acha muito fácil. Então é questão de prática. Então é super importante nos Estados Unidos, por exemplo, o curso de primeiros socorros é obrigatório que seja renovado a cada 2 anos. Isso é por lei, senão ele não renova a sua licença de trabalho. Como se fosse, né, o seu alvará. O seu alvará, né? Então, eu acho que, na verdade, Ricardo, eu acho que isso é uma tendência no Brasil. Eu acho que com o tempo isso vai acabar sendo implementado pelo Conselho Federal de Odontologia e daqui a 20 anos a gente vai lá fazer o nosso curso normalmente, porque tem que fazer, não tem... porque senão eu não vou ter minha licença. Não, eu vou fazer porque precisa ser feito. A tal da disciplina consciente que a gente ouvia tanto no Exército. E você deu um exemplo aí de outros países, como os Estados Unidos, e nos outros países do mundo. Isso também tem essa dinâmica ou é mais parecido com o Brasil? Tem. Países, por exemplo, como a Arábia Saudita, é obrigatório também, né? A gente já, inclusive, ministrou treinamento aqui para colegas que estavam indo morar lá, trabalhar lá na Arábia Saudita, e eles faziam essa exigência. O Canadá é a mesma coisa. Na Europa, a maioria dos países também exige essa renovação. Por exemplo, na Inglaterra tem um negócio curioso. Eles exigem que a clínica tenha o kit de primeiros socorros. Então você tem que ter o cilindro de oxigênio, tem que ter as medicações, mas o treinamento não é exigido, né? É muito curioso. Existem várias pesquisas, mais nos Estados Unidos, mostrando que as emergências com complicações ocorrem mais raramente nos Estados Unidos, porque o cirurgião dentista, como ele é treinado, ele sabe identificar, ele rapidamente manobra e não deixa se agravar. Então, raramente
paciente precisa ser transportado para uma unidade hospitalar. Se a gente pensar na formação europeia e a formação americana, a formação europeia, nós temos uma linha onde os dentistas também são médicos, né? Então, uma formação, talvez, nesse ponto mais completa. Então, talvez, até por isso, a gente não tenha, então, talvez, a necessidade do treinamento. É difícil, né, saber, né? Porque lá também é muito heterogêneo, né? Muito cada diferente país cada país. tem... Mas assim, a odontologia brasileira é uma das melhores do mundo, né? Sim. Então eu acho que a gente tem que copiar essas coisas legais que tem lá fora, né? Então por que não aqui também? A nossa odontologia ela é muito próxima da americana, né? Então uma linha de conduta é muito próxima. Então o americano ele tem isso, uma educação continuada. Como obrigatório para você renovar até o seu conselho federal, regional de odontologia, no caso. Então, talvez seja importante realmente a gente debater esses temas para trazer a necessidade, então, de ter uma constante renovação, uma constante lembrança em relação a isso, de como fazer e ter essa prática. Eu acho que o teu papel nisso é fundamental, Paulo. A gente está brigando aí, estamos tentando contribuir, já tem... desde 93, né, logo que eu entrei na faculdade de odontologia, eu percebi que havia essa lacuna, né? Tinha um gap ali que precisava ser preenchido. E aí a gente começou a se dedicar a esse segmento de primeiros socorros voltados para a odontologia, e de lá para cá não parei mais. Até hoje a gente está envolvido, né? Hoje eu digo que eu não consegui largar a odontologia, porque, por exemplo, hoje na anestesiologia eu faço muito procedimento para odontologia, né? Desde procedimentos em crianças, né? Que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho para fazer um tratamento, eu faço procedimentos ambulatoriais para quase tudo, né? Então, muitas vezes não há necessidade de você levar o paciente para um hospital para tirar 4 sisos, né? Então você pode fazer uma sedação consciente, um acompanhamento, né? Logicamente em regime ambulatorial, com toda a segurança, né? Que o procedimento requer, mas você consegue fazer muita coisa. Nos Estados Unidos eles fazem anestesia geral no consultório, né? Lá existe a figura do cirurgião dentista anestesiologista. Ele faz uma especialidade separada e faz anestesia geral em crianças, em pacientes adultos, se for o caso, e em regime totalmente ambulatorial, né? Consultório odontológico, sem muita firula, né? Paulo, foi um prazer ter você aqui, trazer essas informações para nós, tá? E foi hoje o nosso programa Odontologia para Todos. O Panorama, experiência além da notícia.